E agora eu quero chamar a sua atenção para um dado muito preocupante, viu? O número de afogamentos em Goiás, de acordo com um levantamento do Corpo de Bombeiros, cresceu mais de 50% de janeiro a agosto desse ano, viu? Se comparado com o mesmo período do ano passado. O número de ocorrências desse tipo foi de 71, enquanto nesse ano de 2023 o registro é de 108, o que resulta aí nesse crescimento exato de 52,11%. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Tenente-Coronel Luiz Eduardo Lobo, do Corpo de Bombeiros. Bem-vindo, Coronel. Bom dia para o senhor. É um dado realmente preocupante, né? Tendo em vista que nós estamos em um ano bastante quente. Sim, é um dado que nos preocupa muito, sobretudo porque o afogamento ele é um incidente que pode ser evitado e que muitas vezes ceifa a vida de pessoas jovens, né? Na maioria das vezes, homens jovens e até crianças também. Então, é um dado que nos preocupa e a gente tem que reforçar as dicas de segurança para evitar esses incidentes. Principalmente, né, nesse feriadão aí, a gente teve alguns casos de pessoas que se afogaram depois que pularam de cachoeira. Essa é a principal recomendação dos bombeiros, né? Não pular de cachoeiras. Nós temos várias orientações de segurança. Quanto a gente fala especificamente de cachoeiras, temos algumas específicas. Por exemplo, não saltar. Uma vez que você salta, você pode estar saltando em um local raso. Isso pode provocar, principalmente saltar de cabeça, né? O salto de cabeça nesses locais pode provocar traumas de coluna com paraplegias e até mortes. Nas cachoeiras é importante orientar a população quanto ao risco de quedas, né? As rochas são muito escorregadias, podem provocar quedas com traumas e, consequentemente, afogamentos. Ontem mesmo nós fomos avisados de um afogamento em Lusiânia, né, que o Corpo de Bombeiros trabalhou, encontrou o corpo de uma criança de 9 anos e um adolescente de 17 anos. Que aí vem uma outra dica de segurança importantíssima. Estavam sem colete salva-vidas numa embarcação. Então, o uso do colete salva-vidas ele pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte no caso do afogamento. E eu falei sobre a temperatura, né? Porque nesse tempo, né, de temperaturas elevadas, a gente está no meio já no finzinho do inverno, né? Mas com temperaturas de um verão muito rigoroso. Então, as pessoas sempre buscam esses locais, né, para se refrescarem, para se divertir. Mas aí é um passeio que pode se tornar uma tragédia se não tomarmos os devidos cuidados, né? A gente noticiou aqui no início do ano, mais ou menos, ali por volta de abril, maio, a morte de uma moça que estava de colete. Ela estava de colete, mas acabou se envolvendo num acidente entre duas motos aquáticas e acabou se afogando. Então, assim, mesmo com esse cuidado, existem outros que vão além de usar o colete, né? Com certeza, com certeza. São várias orientações do Corpo de Bombeiros. A gente orienta também as pessoas que não utilizem bebida alcoólica, caso vá pilotar embarcações ou mesmo vá usar um ambiente aquático, né? Então, são orientações que não custa nada a gente estar reforçando para evitar essas tragédias que estão acontecendo cada vez mais. As altas temperaturas fazem com que a população procure mais esses locais. A tendência de agora até o final do ano é que cada vez mais a procura seja maior e aí vale uma outra orientação do Corpo de Bombeiros. Busque locais que tenham supervisão de um guarda-vidas particular ou até do Corpo de Bombeiros. Ou se você for num local que não tem essa supervisão, que você vá com alguém que conheça a região. Isso também pode fazer toda a diferença. E também não se arriscar, né, Coronel? Não se arriscar tanto ali, aproveitar aquele passeio sem esses desafios que costumam dar muito errado, né? Porque, como o senhor trouxe esse dado, né, que a maioria das vítimas é de homens e jovens, né? Sim. Geralmente acontece muito isso, né? Disputa para ver quem salta mais bonito. Exatamente. O perfil do afogado é esse. São as pessoas que geralmente subestimam o risco, né? Que se aventuram mais, que se arriscam mais. Então, a gente orienta que a pessoa tem esses cuidados para evitar esses desfechos trágicos. E não é um trabalho fácil o de resgate nesses casos, né, Coronel? Muitas vezes são locais de difícil acesso, como, por exemplo, numa cachoeira que nós fizemos o resgate do corpo de um adulto, né, uma pessoa que afogou lá na região da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. Era um turista, né? Um turista, exatamente, 40 e poucos anos de idade, jovem, né, e numa região onde ele se afogou de difícil acesso. Nossos mergulhadores fizeram um trabalho difícil, conseguiram encontrar, tiveram êxito em encontrar o corpo, mas é mais um desfecho trágico que poderia ter sido evitado.
Com certeza. A gente está vendo, acabou de mostrar aqui a imagem desse turista, esse foi a vítima ali na Chapada dos Veadeiros, que na maioria dos passeios, na maioria dos atrativos, tem, né, a supervisão de um salva-vidas. Eu cito o exemplo ali do Vale da Lua, que não só um, mas tem vários salva-vidas ali, justamente por conta do terreno ali, que é muito difícil, né? É muito perigoso também ali, qualquer escorregão pode acabar sendo fatal, mas toda a região é muito bem monitorada, mas não é isso que vai garantir que não haja acidentes, né? Precisa de muita prudência. A gente também falou sobre um caso muito triste que teve de acidente de 2 embarcações no Rio Araguaia, onde o corpo ficou submerso, né, por vários dias. E ainda tem isso, tem a questão da pouca visibilidade nesses ambientes, né, que dificulta o trabalho dos bombeiros, e também porque é um rio que tem correnteza, que pode arrastar esse corpo, essa pessoa, dificultando ainda até a sobrevivência em casos de que não foi um impacto muito forte, mas ali a correnteza acabou arrastando e a pessoa não tinha esse condicionamento, né? Sim, com certeza. São todos fatores de risco e que dificultam, inclusive, o trabalho de resgate, né? Que já é um trabalho que provoca toda uma comoção, que traz um sofrimento para a família e que nesses locais ele é cada vez mais difícil. Tanto é que nós temos, dentro da corporação, cursos de especialização em mergulhos. Nossos mergulhadores passam, após a formação, por um curso específico para atuarem nessas condições extremamente hostis, né, de correnteza forte, de falta de visibilidade. Mas a gente quer sempre que o resultado não seja esse, né? Nós não queremos ir para esse tipo de ocorrência, porque a gente sabe que quando está indo para uma ocorrência dessa, o desfecho é trágico. Então, a gente fortalece e reforça, né, as dicas de segurança, as orientações do Corpo de Bombeiros para evitar esses afogamentos. A gente está falando aqui sobre afogamentos, né, em áreas abertas, em áreas de banho, que aumentam realmente esse risco, né, desse tipo de acidente. Mas há também os afogamentos, vamos dizer aqui, domésticos, né? Em piscinas, crianças muito pequenas, até em baldes, né, em bacias. Com certeza. Então, qual é a orientação dos bombeiros para evitar esse tipo de acidente em casa? Aí vem uma dica de ouro, né, que a gente costuma falar, que é a questão da supervisão das crianças. A criança ela tem que ser supervisionada o tempo inteiro, em clubes, em casa que tenha piscina. Às vezes o adulto, ele se acomoda por saber que está em um clube, que tem um guarda-vida, mas às vezes é um guarda-vida vigiando mais de 100 crianças em várias piscinas. Então, a supervisão do adulto responsável por aquela criança, ela é indispensável. A gente diz que uma criança, né, que não sabe nadar, que está em fase de aprendizado, a distância do adulto em relação a ela dentro de uma piscina é de um braço. Não pode ser mais do que isso, porque o afogamento pode acontecer muito rápido. No caso do acidente doméstico, a gente orienta que não deixe baldes cheios de água, virados para cima, cheios de água, porque pode ser um local que vai acontecer um afogamento de uma criança, de um bebê. E a gente observa, infelizmente, algumas ocorrências trágicas como essa. Então, mas a dica principal é a supervisão constante da criança para evitar esse tipo de incidente, esse tipo de tragédia. Só para a gente encerrar, mais uma orientação com relação a quem vai para a piscina, quem vai para lagos, cachoeiras, em grupos, né? A maioria dessas vítimas, infelizmente que foram vítimas, mas estavam com um grupo de amigos. E é comum, naquele momento de desespero, de você ver o seu amigo se afogando, querer ir lá, tentar ajudar e acabar aumentando o risco ou a probabilidade de mais vítimas, né? Qual é a orientação para as pessoas que testemunham um afogamento ou uma pessoa ali em situação de perigo? Isso é muito importante a gente reforçar. Então, vamos lá. Se você está em um local que tenha a supervisão de um guarda-vidas particular ou do Corpo de Bombeiros, imediatamente acione essa pessoa antes de qualquer coisa. Se não tem a supervisão, peça para alguém ligar no telefone 193 para que o Corpo de Bombeiros se desloque. Ao mesmo tempo, procure lançar para aquela pessoa que está em princípio de afogamento algum objeto que vai ajudá-la a flutuar. Que seja uma garrafa PET, uma tampa de uma caixa de isopor, ou até tente lançar um galho de uma árvore que você possa segurar e puxar essa pessoa até uma situação de segurança, até a margem. Jamais tente fazer o salvamento direto se você não tem treinamento específico para isso, porque a chance de você se tornar uma outra vítima é muito grande. A pessoa que está se afogando, ela vai se segurar em qualquer coisa, inclusive na pessoa que vai tentar salvá-la. Por isso que se você não tem o treinamento para isso, se você não é um profissional da área, não faça essa intervenção direta. Tá certo. Coronel, muito obrigada pelas suas orientações, muito importante, porque a gente ainda tem um veranico aí pela frente, né? Muita temperatura alta, e é claro que as pessoas não vão se privar desses passeios, mas é bom não se privar com segurança, né? Muito obrigada pela sua participação e pelas suas orientações. Eu que agradeço, estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado.